Pessoal, bom dia. Então, bem-vindos a mais um Astronomia ao Meio-Dia. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença hoje e ao longo do ano, né? Hoje é o último seminário de 2014. A partir de 2015, o Astronomia ao Meio-Dia vai ser organizado por outras pessoas, mas presumivelmente a programação deve voltar em março, como de costume, na segunda semana do semestre letivo. Enquanto isso, vocês podem assistir os vídeos do Astronomia ao Meio-Dia no canal de YouTube, onde tem mais de 30 seminários dos últimos anos. Bom, então o seminário de hoje vai ser apresentado pelo professor Jorge Melendes, que é professor aqui do Departamento de Astronomia do IAG. O professor Melendes é especialista em astrofísica estelar e populações estelares, com uma vasta produção na área, incluindo importantes trabalhos recentes sobre a busca de gêmeas solares e o problema do lítio. Mas hoje, na verdade, ele vai nos falar sobre esse outro interessante tópico da astronomia inca e das civilizações pré-incaicas. Obrigado, professor. Obrigado. Vou falar principalmente sobre a astronomia antes da chegada dos espanhóis, ou seja, basicamente antes de 1532. A maioria de vocês devem ter ouvido falar do Império dos Incas, né? Foi um império muito curto, de apenas um século, aproximadamente cobrindo desde aqui o sul da Colômbia até Santiago de Chile, né? Ou seja, incluía também as montanhas onde temos os grandes telescópios hoje, o Gemini, o ESO, o futuro LT, tudo isso no território inca, né? Mas antes dos incas, tínhamos outras culturas importantes, né? Por exemplo, uma cultura muito conhecida quando eu estava na escola, uma das mais antigas, era a cultura Chavin. Mas descobertas recentes na última década indicam que há 4.500 anos já existiam civilizações importantes no antigo Peru, né? E várias outras civilizações nos Andes. Para entender um pouco mais a cultura andina, temos que olhar aqui a cidadela de Machu Picchu, né? É uma cidadela muito bonita e vocês podem apreciar uma mistura perfeita da arquitetura com a paisagem. Para os incas, isso era muito importante. Não apenas para os incas, né? Para as culturas andinas, é importante manter essa harmonia com a natureza. E eles observavam muito o Sol, a Lua, mas também as estrelas, né? Eles observavam muito a Via Láctea, que lá dos Andes peruanos dá para ver muito bem a Via Láctea em toda a sua extensão. Infelizmente, não conhecemos muito da astronomia andina, né? Existem alguns registros de dados em quipus, né? Que é um sistema de cordas registrando uma informação, um sistema decimal. Os incas tinham um sistema que já usava os algarismos, né? do sistema decimal, do 0 ao 9, né? Eles tinham conhecimento do 0, e um sistema posicional, né? Ou seja, era muito mais fácil fazer matemática, né? Que no sistema numérico dos romanos, né? E nesses equipos eles registravam muita informação, eles são muito complexos, ainda não conseguimos entender completamente a informação registrada nesses equipos, né? E outro problema é que, além de não conhecermos como interpretar corretamente a informação dos tipos, existiu muito combate à idolatria, né? Temos vários documentos onde se relatam alguns costumes dos incas e de outras civilizações, né? E esse culto
às estrelas, ao sol, isso foi proibido. O pouco que sabemos sobre astronomia no antigo Peru são de crônicas dos séculos XVI e XVII. Logo após a chegada dos espanhóis, já temos várias crônicas, né, importantes, como essa aqui de Juan de Betanzos, e outros documentos também, como esse manuscrito em quechua de Huarochirí. Eu não sou um especialista em arqueoastronomia, mas eu estou acompanhando esse tema já há quase 20 anos. Importante também o uso da arqueoastronomia, ou seja, procurar por alinhamentos astronômicos, né? Com, por exemplo, solstício, constelações importantes na mitologia andina. E trabalho de etnologia também, né? Trabalho de campo, trabalho muito importante, por exemplo, feito pelo professor Gary Burton. Para os interessados no tema, temos esse livro que no ano 2000 ele tinha ainda, era bastante atualizado, mas na última década temos tido muitas descobertas interessantes, né? Então temos muitos documentos recentes sobre o trabalho que está sendo feito na astronomia antiga, do antigo Peru. Então vamos começar com a astronomia antes dos Incas. Começamos pela primeira civilização nas Américas, a primeira civilização conhecida, que é a Carao, uma civilização que tem aproximadamente 4.500 a 5.000 anos. Fica no departamento de Lima, bem aí já quase no limite norte de Lima, né? É uma situação geográfica muito boa. Aqui estamos apreciando a grande pirâmide de Carao. Temos várias pirâmides lá em Carao. Esse sítio tem sido estudado muito pela arqueóloga peruana Ruchi Shadi e anunciou a descoberta, né, a idade dessa civilização no ano de 2001. Aqui podemos apreciar o anfiteatro e um templo também cerimonial. Interessante que nesse anfiteatro de Carao, né, eles encontraram flautas. Então eles, há 5.000 anos, eles já cultivavam a música, né, talvez para ritos. Interessante que nessas flautas podemos observar certas figuras. Por exemplo, aqui observamos um macaco. E, então eles tinham contato também, né, com outros grupos, né, porque o macaco não observava naquela região. E observem aqui um macaco nessas flautas, né. Observem, então você assoprava por aqui, né, aqui está o buraco, e observem como o macaco está olhando para o céu, né, ou seja, ele está olhando para cima. Tá? Então podemos especular que talvez essas flautas, né, encontradas aqui nesse anfiteatro poderiam ter sido usadas para ritos, né, associados com o céu, né, com o céu andino. Interessantemente, né, em Carao tem-se encontrado uma espécie de prototipo, ou seja, o sistema de registro de dados dos antigos peruanos talvez se estende a milhares de anos. Com certeza é anterior aos Incas. Aqui temos a pirâmide maior de Carao. Essa pirâmide está perfeitamente orientada astronomicamente. Em Carao temos várias construções. E vocês podem observar aqui que essas construções aqui, a pirâmide maior, a menor, a pirâmide da galeria, a pirâmide da Huanca, tem uma orientação diferente das outras. Essas 4 pirâmides que acabei de mencionar, tem trabalho de campo do Luiz Alberto Marroquín Rivera.
ele mostra, né, que essas pirâmides estão perfeitamente orientadas, né, tem um alinhamento perfeito com o pôr do sol no dia do solstício de inverno. As outras não têm essas outras pirâmides aqui, não têm essa orientação. Aqui podemos observar mais em detalhe essa orientação com o pôr do sol no dia do solstício de inverno para a pirâmide maior. Isso também é observado para a pirâmide menor. E várias das construções andinas estão orientadas com o solstício. Um amigo peruano que visitou Carao recentemente, ele me mostrou essa imagem aqui, uma foto que ele tirou, conversando com o pessoal que trabalha lá no local, né, que faz trabalho de campo. Ele comentou que existe uma pedra com vários pontos, e o pessoal não sabe absolutamente do que se trata, né? Se especula que talvez possa ser um mapa estelar, mas ainda precisa ser feito um trabalho sério acima desses pontos nessa pedra encontrada lá em Carao. Carao é apenas uma das civilizações nessa região. Temos várias pirâmides nessa região. Aqui vem aqui é o limite de Lima, mas inclusive bem próximos de Lima, aqui da capital, temos próximo do rio Cañete, o professor Robert Benfer, da Universidade de Missouri, Colômbia. Ele tem encontrado um sítio chamado de Buena Vista, relativamente próximo a Lima, deve estar umas 2 horas e meia, 3 horas da capital. Segundo ele, esse lugar tem uma orientação astronômica, data de aproximadamente 4.200 anos, e ele associa essa construção com o templo da raposa. A raposa andina, ela está presente por todos os Andes. Aqui temos uma foto de uma raposa que apareceu num dos dias que o professor Benfer estava realizando seu trabalho lá em Buena Vista. E aqui temos uma outra raposa, no observatório La Silla do ESO. Essa foto foi tirada há 2 anos. Então, ele está muito presente em todos os Andes. Segundo ele, esse templo está orientado com a constelação escura da raposa. Vamos falar novamente de constelações escuras um pouquinho mais para frente, mas já podemos apreciar aqui a constelação da raposa, a constelação da Llama, que também era muito importante na mitologia andina, e aqui a constelação da Llama bebê. Tem um mito que indica que a Llama bebê está tomando o leite aqui da sua mãe, e Alfa e Beta Centauro são os olhos da Llama. Nesse templo, estudado pelo professor Benfer, nas paredes do templo temos pinturas de raposas. Então ele associa essas pinturas nas paredes com alinhamento para a constelação escura da raposa. E, segundo ele, também tem alinhamentos com o solstício de dezembro. E foi encontrado também esse disco muito interessante, que mostra uma espécie de sol triste, então, um sol desconsolado, rodeado de 2 raposas. Olhem como a raposa tem cara, né, aparentemente representando luas, ok? E esse disco solar está apuntando para o pôr do sol no solstício de inverno, né, de junho, aqui no hemisfério sul. Existem várias especulações sobre o que representa esse disco. Eu pessoalmente acho que talvez o sol está triste porque o dia é mais curto, né?
do ano. Bom, indo um pouco mais para frente, vários séculos para frente no tempo, temos os mochicas no norte do Peru, aproximadamente de 100 a.C. a 650 depois de Cristo. Vocês devem ter talvez escutado dos mochicas, né, pelo Lord do Cipán. Tem vários ceramios mochicas interessantes, né? Tem este ceramio aqui, por exemplo, de um sacerdote olhando para o céu. E aqui neste outro ceramio, observem, esses pontos aparentemente estão representando estrelas no céu. E aqui temos uma serpente bicéfala. Essa serpente bicéfala representa a Via Láctea. Isso pode ser observado com mais detalhe aqui. Aqui temos uma das cabeças, né, da serpente, e aqui as estrelas. Isso pode ser observado mais em detalhe aqui. Se abrirmos, né, esse ceramio, aqui vemos ao sacerdote, essa serpente de duas cabeças, talvez representando a Via Láctea, e as estrelas. Tudo isso é interpretação. Não temos um registro que indique que realmente seja isso. Mas a serpente de duas cabeças é muito comum e já foi associada várias vezes com a Via Láctea. Indo um pouco mais para o sul, para a cidade próximo da cidade de Arequipa, tem um lugar onde tem milhares de petróglifos. Provavelmente o lugar, muitos falam, que é o lugar onde existem mais petróglifos em todo o mundo. Esse lugar, Toro Muerto, foi identificado pelo professor Eloy Linares Málaga. Aparentemente data de 800 depois de Cristo e talvez esteja associado com a cultura Wari que se desenvolveu nessa região. Nesse lugar tem um petroglifo super interessante, onde talvez seja mostrado um calendário ancestral. Novamente, observem aqui a serpente de duas cabeças, talvez representando, aqui estão as duas cabeças, talvez representando a Via Láctea. E observen que existen 12 círculos, 12 luas, talvez representando 12 meses do ano. E aqui, logicamente, representação do Sol. Interessante que eles desenharam, observem aqui, uma lhama magra e uma lhama gorda, né? Talvez representando as estações do ano, uma estação de seca, talvez, e uma estação mais chuvosa nos Andes. Indo agora um pouco, voltando para o norte, né, na cultura Ximú, temos o povo dos Pacasmayo, temos alguns registros feitos pelo padre Antônio de la Calancha, onde os Pacasmayos, eles relatam que eles adoravam mais a lua do que o sol. No Império Inca, o que mais se adorava era o sol, mas esse povo do norte do Império, eles adoravam mais a lua. Para eles, a lua era mais poderosa que o sol, porque a lua dá para ver tanto de dia quanto à noite. Já o sol vocês vê apenas durante o dia. E também eles perceberam que a lua consegue obstruir a luz do sol. Então eles achavam que a lua era mais poderosa do que o sol. Nesses mesmos relatos feitos para o padre Antônio de la Calancha, os Pacasmayos também relatam dessas três estrelas aqui, as três Marias. Eles conheciam essas estrelas como Patá e tinham um mito associado a essas estrelas. Segundo os Pacasmayos, a estrela central era um ladrão e as duas estrelas do lado eram os capitores, os polícias daquela época. E
as 4 estrelas nos extremos da constelação do Órion eram abutres que iriam devorar o ladrão. Era uma lição, né, para a comunidade. E eles pensavam, os pacasmayos, eles pensavam que nós vimos das estrelas, né? Segundo eles, existiam 2 estrelas que eram origem à nobreza e 2 estrelas que deram origem ao povo. E além disso, eles foram uma cultura muito particular, porque eles usavam um ano sideral. Quase todas as culturas do mundo usavam um ano solar, né, baseado no Sol. Já os pacasmayos, eles determinavam a duração do ano usando as Pleiades. As Pleiades é um grupo de estrelas, provavelmente o mais importante na cultura andina. Voltando agora para o sul de Lima, temos as linhas de Nazca, aqui ao sul de Lima. Temos figuras gigantescas no solo, que você não consegue enxergar essas figuras do solo. Você tem que voar para conseguir enxergar essas figuras, esses desenhos gigantescos. Alguns desses desenhos, algumas dessas linhas, talvez tenham alguma orientação astronômica. Temos desenhos muito bem feitos, né, da ordem de 100 metros ou até maiores. E foram estudados inicialmente pelo peruano Toribio Mejía Chespe, em 1927, e foram redescobertas em 1939 pelo Dr. Paul Kosok. Aqui tem uma foto muito famosa dele, próximo de uma linha, tirada no solstício de verão. Então vocês podem ver que tem um alinhamento perfeito com o pôr do sol no solstício de verão. Após o Paul Kosok, a Maria Heiche, ele continuou o estudo da linha por várias décadas, e segundo ela, várias dessas figuras ou linhas podem ter orientação astronômica. Todos os estudos mais recentes indicam que existem talvez outras causas para a origem dessas linhas, além da astronomia. Agora, a astronomia inca. Já mencionei que o Império Inca ia desde a Colômbia até Santiago de Chile, incluindo partes da Argentina, Bolívia, Equador. Tudo era muito bem ordenado, catalogado em quipus. Não sabemos atualmente qual a população do Império Incaico naquela época, mas o Inca provavelmente ele conhecia com muita precisão o valor exato. Infelizmente, como já mencionei, pelo combate à idolatria, muitos templos foram destruídos, muitos quipus foram queimados. Então aqui, por exemplo, podemos apreciar as bases do principal templo inca, chamado de Coricancha. Eles destruíram o templo e na parte de cima construíram uma igreja. Mas ainda é possível entrar no templo e apreciar o belo trabalho feito pelos incas. Nesse templo é relatado que as paredes estavam cobertas com ouro. E infelizmente essas paredes foram removidas, né? O ouro foi fundido, foi levado de volta para a Espanha. Então a gente perdeu muita informação. Existe um desenho muito conhecido, feito pelo Juan Santa Cruz Pachacute, onde ele tenta desenhar uma das principais placas aí nesse templo, e podemos apreciar que tem um monte de informação astronômica nesse desenho. Temos o Sol, a Lua, Vênus,
as estrelas, probablemente Colca, o arco-íris. Aqui talvez Colca novamente, uma constelação escura, provavelmente a constelação escura da Raposa. Isso aqui parece o Cruzeiro do Sul. Inclusive venham aqui a quinta estrela na posição certa. Então tem informação muito rica. Inclusive isso aqui, que algumas pessoas especulam que possa ter sido um sistema de coordenadas, mas especulação pura. Felizmente muita dessa informação importante foi perdida. Existen relatos nas crônicas daquela época que nas colinas em volta de Cusco existiam várias torres, vários pilares que poderiam ser observados, por exemplo, do templo principal, do Coricanchi, ou da plaza principal lá em Cusco. E usando esses marcadores, essas torres nas colinas em torno de Cusco, eles conseguiam seguir ao sol ao longo do ano. Temos aqui um desenho do Guamán Poma de Ayala, mostrando ele colocou aqui astrólogo, ele queria mostrar um astrônomo daquela época, do Império Inca, colocou aqui o sol, a lua, e, muito importante, ele colocou aqui na mão dessa pessoa um quipu. Ou seja, aparentemente, esses astrônomos devem ter registrado as suas observações no quipu. Só que a gente não sabe como interpretar. E temos poucos quipus, na verdade. A grande maioria deles foram queimados. Tem informação muito complexa, tem muitos pesquisadores que estão analisando se as diferentes cores têm algum tipo de informação adicional à numérica. Então, é um assunto em pesquisa ainda. Os incas, eles seguiam muito o sol e a lua. Eles definiram um calendário que era basicamente solar, dividido em 12 meses. Alguns pesquisadores indicam que o ano solar começava com o solstício de dezembro. O ano Inca talvez começava no dia 23 de dezembro. Tem outras pesquisas que indicam que talvez o ano Inca começava no solstício de inverno. Observem aqui que casi todos esses meses têm quilla, porque quilla é um nome quechua para lua. Okay? Existem, na verdade, diferentes nomes para os meses do ano, dependendo da região do Império Incaico, porque geralmente os incas, eles imponiam o culto ao sol, mas eles deixavam as culturas ainda manter o culto para seus outros deuses. Então, o ano talvez começava no solstício de verão, mas o solstício de inverno também é muito importante. Até agora existe uma celebração muito importante em Cusco, que tem muito turista, que é a celebração da festa do Inti Jaime. Jaime, festa, Inti, Sol, a festa do Sol. Eles, além dos solstícios, eles também estudavam os equinócios. Os incas foram se expandindo do Cusco em direção ao sul, chegaram até Santiago, e em direção ao norte, eles chegaram até a Colômbia. Então eles perceberam como a sombra do sol ia mudando com as colunas que eles usavam. E eles perceberam que lá em Quito não tinha sombra nenhuma, era perfeito. Então, para eles, era um lugar muito sagrado. Os principais templos então, ficavam no Cusco e no Equador.
nas crónicas dos espanhóis temos registros de alguns nomes que eles usavam. No geral, eles chamavam aos planetas de Shaskan, por exemplo, ou Hatun Koyur, tinha outros nomes também. E as estrelas chamavam de Koyur. Koyur é o singular. O plural de estrelas seria Koyur Kuna. As Pléiades, eles chamavam de Kouka, e consideravam essas estrelas como sendo muito importantes na mitologia andina. Infelizmente não existe uma identificação perfeita de todas o nome das estrelas daquela época ou das constelações daquela época. Infelizmente não foi feito esse registro pelos espanhóis, mas algumas constelações têm sido identificadas. Por exemplo, a constelação brilhante da Liama é chamada de Urquichillay e é identificada com a nossa constelação de Lira. Eles associavam as estrelas com o espírito de diferentes animais. Essas estrelas, elas estavam encarregadas de cuidar pelas diferentes espécies. Temos também a Chacana, que eram as Três Marias, e eles associavam também com diferentes aves. Também chamavam de Orcorará, depende da região do Império Inca. E existem vários manuscritos com esses nomes. Mais importante, além das constelações brilhantes, os incas, não apenas os incas, mas no geral as culturas andinas, elas observavam com muito detalhe a nossa Via Láctea. E os espanhóis ficaram surpresos com isso. Temos, por exemplo, aqui um relato de um espanhol. Ele relata que lá na Europa ele não se lembra de ter visto essa diferença nessas regiões escuras no céu, que poderiam ser vistas muito bem desde os Andes peruanos. Então, essas regiões escuras na Via Láctea eram observadas em detalhe pelos diversos povos andinos. A constelação mais importante provavelmente é a constelação da Liama, que podemos observar aqui. Temos Alfa e Beta Centauri, já mencionei, são os óleos da Liama. Aqui temos corpo da Liama e aqui a Liama bebê. E têm sido identificadas outras constelações escuras também, além da constelação da Liama bebê. Temos aqui a constelação da Raposa, aqui a constelação do Sapo, constelação da Serpente. São algumas das constelações que conhecemos da mitologia andina. E as pessoas nos Andes, elas ainda continuam olhando o céu. Já se passaram milhares de anos desde aqueles registros encontrados pelo professor Benfer no sítio de Buena Vista, onde temos provavelmente um desenho da constelação da Raposa, indicando já as primeiras observações astronômicas há mais de 4.000 anos no antigo Peru. E as pessoas nos Andes, especialmente em vilas pequenas, elas ainda continuam olhando para o céu. Existem vários registros. Um registro muito interessante, muito valioso, está no manuscrito quechua de Huarochirí.
En ese manuscrito vemos varios mitos. Un mito relatado en ese manuscrito de Guarochirí está asociado, por ejemplo, con la constelación de Aliama, que le llamaban de Yacana, esa constelación. Para ellos, a Yacana percorría todo o céu até chegar ao oceano, que lá, lembrem, do lado do Peru, está para o oeste. Então, a Yacana percorria o céu todo até chegar ao oceano. E a Yacana tinha a missão, essa llama tinha a missão de beber água dos oceanos. Se a llama não bebesse água dos oceanos, iria inundar e a humanidade iria acabar. Esse é o mito da Yacana, que está relatado no manuscrito de Guarochirí, que a gente não sabe a data, mas é aproximadamente do ano 1600. E existem lá vários registros astronômicos. Um outro mito está relacionado com Colca, com as cabrillas, os Pleiades, que conhecemos. Segundo esse mito, quando as Pleiades aparecem muito brilhantes, eles terão uma colheita farta, será um ano muito bom. Mas, se as Pleiades aparecerem muito pequenas, vai ser um ano ruim. Isso, aparentemente, continua sendo feito em algumas vilas pequenas dos Andes, e no ano de 2000 foi publicado na revista Nature um estudo sobre esse mito e com dados reais, né? Ou seja, será que esse mito é realmente verdade, né? Ou apenas um mito? E eles chegaram a comprovar, tem uma correlação bastante interessante entre o fenômeno do ninho e a colheita de batata. Então, eles especulam que antes de acontecer o fenômeno do ninho, temos nuvens muito altas que elas enfraquecem o brilho das Pleiades. Então, ao longo de muitos anos, provavelmente os povos dos Andes perceberam isso, né? Eles não sabiam nada sobre a física, né? Logicamente, do fenômeno do ninho, mas eles sabiam como prever isso, né? Quando provavelmente iria ter um fenômeno do ninho. E poderiam se precaver, né? Por exemplo, plantar 2 meses depois, porque a chuva iria demorar. E aparentemente isso é verificado aqui com esse estudo do Orlov. Bom, é apenas isso, tem muito material sobre esse tema, então se tiverem alguma dúvida sobre o assunto, estarei muito feliz em poder responder. Obrigado. Perguntas, pessoal? Jorge, você sabe se tem alguma conexão entre a astronomia inca, a cultura de modo geral, dos incas com os povos mesoamericanos mais ao norte, do México, ou não? Não tem uma... Tem alguma conexão entre esses povos? Não tem uma conexão direta, que eu saiba. Tem pessoas que tentam fazer certos links com mitos, né, dessas culturas e os mitos incas ou de outras culturas andinas, mas não tem uma conexão assim direta entre essas culturas. Se não tivessem chegado os espanhóis, né, na América, provavelmente em algum momento essas culturas teriam se encontrado, né, porque o Império dos Incas se expandiu muito rápido.
en apenas un século, ele cobria milhares de quilômetros. Então, se você extrapolar, em mais algumas décadas, provavelmente eles teriam se encontrado, né, com as civilizações da América Central e do Norte. Não sei se posso fazer um comentário. Existe um caminho, uma trilha chamada Peabiru. Peabiru é um nome guarani, dos índios do Brasil, que leva do litoral do Paraná na direção oeste, atravessa o Paraguai e vai até o Peru. Ou seja, existia de algum modo alguma conexão entre os povos da costa leste da América com os povos da costa oeste. Então, eu acho que é exatamente isso que você disse. Se houvesse tempo suficiente, provavelmente todos esses povos estariam interligados. Com certeza. Certamente existia certo contato. Tá? Por exemplo, aqui nas linhas do Nazca, eles desenharam uma aranha gigantesca de quase 50 metros e uma aranha que você observa apenas na selva. E uma aranha pequenininha, menor do que um centímetro. Obviamente eles tinham algum contato já com os povos da selva, né, para fazer esse tipo de desenho. Temos aqui também um macaco. Não tem macaco no deserto. Certamente existia alguma conexão com outros povos. Se tivéssemos, né, se não tivesse tido esse contato com os espanhóis, né, se tivesse acontecido um pouco depois, eu tenho certeza que teria tido um contato direto entre essas culturas. Os templos do Sol e da Lua, perto de Lima, onde se situam nesta representação? Provavelmente está se referindo aos templos de Pachacamac, né, que ficam ao sul de Lima. Temos aqui Lima, está muito próximo, está apenas 1 hora de distância, né, ao sul de Lima. Eu não tenho lido ainda sobre alinhamentos astronômicos relacionados a esse templo de Pachacamac, mas certamente estava tudo muito relacionado, né? Era um lugar venerado também pelos incas, mas que eu saiba, esses nomes que foram dados, templos do Sol e da Lua, não se referem necessariamente a templos dedicados ao Sol e à Lua. Alguém teve a ideia de dar esse nome, mas que eu saiba, não existe uma relação direta. Pode ir naquela figura que você colocou a orientação dos templos, dos dias soltícios, que viu com a linha azul. Isso é em Caral, aproximadamente 4.500 anos. Isso, com respeito aos outros, não tem nenhuma relação angular relativa à declinação, ao clima da eclíptica, não tem nada. Bom, está perfeitamente alinhado com o solstício, né, de inverno. Mas isso já considerando a precessão do equinócio, provavelmente. Né? Já considerando a distância angular com respeito a hoje é relativamente pequena, mas isso já foi considerado. E o alinhamento é perfeito. É menor do que 1 grau de diferença no alinhamento dessas várias pirâmides. Os incas, eu não mostrei aqui, né, mas tem vários templos dos incas, tem várias construções incaicas que também têm alinhamento astronômico, incluso coisas que estão sendo
descobertas muito recentemente. Tem um templo que foi descoberto há poucos anos, que já tinha sido descrito pelo redescobridor de Machu Picchu, mas foi redescoberto recentemente há poucos anos, e esse templo tem uma alinhação astronômica também. O Torreón de Machu Picchu também está alinhado astronomicamente. Aqui temos o Torreón de Machu Picchu, também tem um alinhamento astronômico. Então, para todas essas culturas andinas, a astronomia era muito importante. Naquela imagem que tem Vênus, né, o desenho de onde hoje é uma igreja do templo, né, aparece Vênus, ele está escrito como estrela matutina e estrela vespertina. Eles tinham conhecimento de que Vênus era um objeto só? Eles faziam essa separação, não dá para saber? Pois é, infelizmente não dá para saber. Eu também fiquei com essa dúvida.